Lembrando, turma, eu sou um cara que forma opinião e eu falo publicamente as coisas. Tem coisa que eu não posso falar aqui, porque senão é crime, né? E a gente sabe que no Brasil, liberdade de expressão já não existe. E você ensinar os outros a cometer crime é mais criminoso ainda. Então, tem coisa que eu tenho que tomar a minha. Eu tenho que fazer alguns disclaimers antes, né? Você sabe disso, né? Ô, Igor, só tá 1 hora e 46 minutos atrasado, hein? Letra cursiva. Libertário que quer cuidar do que o cara declara ou não. Enfim, hipocondria. Eu não tô. Cara, eu acho que você é livre pra você fazer o que você quiser. Eu não tô julgando quem declara ou quem não declara. Só que eu tô aqui pra te falar as coisas que podem acontecer declarando e as coisas que podem não acontecer declarando. E também, se você. As coisas que. Não declarando, né? As coisas que podem acontecer não declarando e as coisas que podem acontecer não declarando. O importante é você ter a informação e saber onde você tá pisando. Eu acho que esse que é o lance, né? Então vamos lá? Vamos pro corte aqui? Vamos lá. Medida provisória propõe regularização de criptomoedas não declaradas com imposto de 7,5%. Matéria aqui do Henrique HK para o Livecoins. Diz o seguinte: a declaração deverá conter a identificação do declarante, descrição dos ativos dos custodiantes e o valor em reais acompanhado de uma declaração origem lícita dos fundos. Então esse carinha aqui é o deputado Carlos Zaratini, do PT, não diga, né? De São Paulo ainda, caralho. Autor da MP 1303. Lembra a MP 1303 que a gente já falou aqui há uns meses atrás? Que a partir do ano que vem, a partir de janeiro, se ninguém cortar essa medida provisória, que tem força de lei, né? MP tem força de lei. Se ninguém cortar isso daí, a partir de janeiro, janeiro de 2026, a gente perde aquela isenção de 35 mil dólares por mês? Lembra disso? E até dezembro, o que você vender no mês até 35 mil dólares, desculpa, até 35 mil reais, né? Desculpa, 35 mil reais. Até 35 mil reais, o que você vender no mês, ou comprar, ou negociar, que seja no mês, você não paga imposto. A partir daí, você tem que oferir lucro e pagar e tal. Isso vai cair com essa medida provisória 1303. E agora ele está fazendo uma inclusão sobre a regularização de criptomoedas não declaradas. Vamos entender uma coisa aqui, turma. O que é essa parada? A gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Dia 1º de agosto de 2019, entrou em vigor a Instrução Normativa 1888, que foi modificada anteriormente, ela tinha algumas coisas a mais. Mas, basicamente, o que é a IN 1888? Ela diz o seguinte, olha, a partir de agora, a partir de 2019, então já tem aí 6 anos, né? Já tem 6 anos. A partir de agora, e nós batemos muito isso aqui na época, tá? Batemos aqui com a associação, batemos aqui com as corretoras, ninguém falou nada, ficou todo mundo pianinho, e ela passou. Do mesmo jeito que a MP 303 vai passar, tá? Do mesmo jeito que a 303, que nós batemos, a gente não viu corretora brigar, a gente não viu a associação brigar. Ficou por isso aí mesmo. A indústria brasileira, meu irmão, olha, eu vou falar uma coisa pra você. A indústria brasileira de cripto, olha, é um negócio, sabe? É um negócio. Mas aí também é papo pra outro vídeo aí, também. Eu tô batendo sozinho nessa tecla também, não tenho apoio de nenhum outro influencer, não tenho apoio de ninguém pra falar isso, então eu sou uma voz dissonante aqui batendo nisso há 6 anos já. Mas beleza. Vamos voltar lá pra 2019. O que a instrução normativa diz? Bom, toda e qualquer compra que você faça de criptomoedas, a partir de 5 mil reais, se eu não me engano, tem que ter uma declaração. Então tem que declarar o que foi feito. E essa declaração, ela é automática pela empresa brasileira. Então, se entrou numa corretora brasileira ou num serviço brasileiro, comprou cripto, essa corretora, esse serviço, ele vai informar. Olha, o Felipe, do CNPJ tal, do CPF tal, do endereço tal, papapá, do RG tal, comprou X reais em Bitcoin. X reais em Ethereum. Ou seja, a própria corretora vai informar para a Receita. Certo? Então, a partir de 2019, se você comprou numa corretora nacional, passou por Pix ou coisa do tipo, você foi sumariamente notificado pela Receita Federal que você comprou, né, determinado criptoativo e a Receita já sabe disso ou já tem uma boa ideia do que você tem. Qual que é o problema? O problema é que se você chegou agora no mercado, para você tanto faz como tanto fez. Mas tem muita gente que chegou no mercado anterior a 2019.
Tem muita gente que chegou no mercado em 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. E nessa época, por mais que ele usasse corretora brasileira ou até corretora estrangeira, comprava lá com TED, com DOC, com depósito e tal, não tinha a obrigatoriedade de você se autodeclarar ou ter a declaração, não tinha nem o campo, você não tinha nem como declarar, não tinha nem o que eu vou declarar para a Receita. Não existe. Criptoativo, o que é criptoativo? É ativo digital? Onde eu ponho? É bem de direito? O que é? Dinheiro? É fiel? O que é? Eu nem tinha a opção de declarar anterior à Instrução Normativa 1888. Não tinha. Só que imagina que o pequeno investidor na época, 2016, 2015, 2014, um cara que botou, sei lá, 20 mil reais ou 20 mil dólares em cripto, você imagina que 20 mil dólares em 2016, hoje em 2025, quase 2026, 10 anos depois, você imagina que esses 20 mil reais que o cara tinha, ou seja, um dinheiro ok, um dinheiro tranquilo, você imagina que possivelmente, se o cara comprou isso em Bitcoin e deixou e não fez mais nada, esses 20 mil reais em Bitcoin se transformaram em milhões de reais, no plural. Veja, início de 2017, o Bitcoin estava $700. Ao dólar a 2,5, 1.500, uns R$1.800. Então, em janeiro de 2017, você comprava um Bitcoin inteiro com R$1.800, R$1.500, R$2.000, que seja. Então, se o cara tinha, em 2016, 2015, 20 mil reais, o cara tem, sei lá, de 20 a 40 Bitcoins. Cada Bitcoin é de 600 mil reais, 700 mil reais. Se o cara tem 40 Bitcoins, cara, o cara tem 28 milhões de reais. Não é? A 700, o cara tem 40, 7 vezes 4, 28, é isso, né? É isso, 7 vezes, uns 13, o cara tem 30 milhões de reais, equivalente, aí é que não tá 700, tá? O cara tem 30 milhões de reais. O cara tem equivalente a 30 milhões de reais. Veja, o cara tinha 20 mil reais, 20 mil reais, 10 anos depois ele tem 30 milhões de reais. E aí, cara, nós temos um problema, concorda? É um problema bom de resolver, mas nós temos um problema. Imagina, o cara comprou 20 mil reais de Bitcoin lá em 2014, 2015, 13, que não importa. O cara comprou 20 mil reais. Pouquinho. É o valor de uma moto, né? Hoje tu não compra nem uma moto com 20 mil reais, mas é o valor de uma moto e tal. Origem lícita, o cara trabalhou, pegou seu FGTS, sei lá, pegou o 13º, comprou de Bitcoin 20 mil reais. Origem lícita. Comprou 20 mil reais. Hoje são 30 milhões de reais, equivalente. Como é que ele chega hoje com esses 30 mil? Pô, agora o Bitcoin tá 100 mil reais, né? 100 mil dólares, né? Pô, que foda. Como é que esse cara chega hoje e compra um carro, uma Porsche de 2 milhões de reais? Como é que esse cara compra uma cobertura de 10 milhões de reais? Como é que esse cara abre uma empresa do absoluto zero e compra material para trabalhar nessa empresa? A Receita vai olhar e falar, peraí, o cara é caixa de banco, né? O cara é caixa de banco. Do nada o cara aparece com uma Porsche. Fulano, vem cá conversar aqui, vem explicar o que é essa Porsche aqui. Do nada o cara aparece com uma cobertura de 5 milhões de reais. Vem cá explicar qual é a origem, porque tu ganha 5 mil por mês, são 60 mil no ano, em 10 anos são 600 mil, como é que tem uma cobertura de 6 milhões? Me explica a origem disso aqui. Como é que o cara faz? Difícil, né? Então, nesse caso específico, eu não tô incentivando ninguém a declarar e nem a não declarar, tá? Mas eu tô dizendo, você entende que o cara tem um bom problema para resolver? O cara tem uma fortuna oriunda de um dinheiro lícito, mas ele não tem declarado, ele não tá registrado isso, mas ele tem uma fortuna. Como que ele faz isso? O que o governo tá querendo fazer agora é meio que o seguinte, olha, vou fazer o seguinte, você que tem cripto lá atrás, você que comprou lá cripto lá atrás, 2013, 12, 11, 10, 2018, 2019, 20 ali e tal, conseguiu de um jeito. Você que tem uma grana aí em cripto, e não tem como dar origem disso, porque como é que você fala? Por exemplo, como é que eu chego hoje e falo assim, gente, eu tenho um Bitcoin, como é que eu declaro isso um Bitcoin? Não tem como, né, mais, né? Eu tenho que ter entrada, cadê? O que eles estão mais ou menos? Eles estão mais ou menos falando o seguinte, eles tamparam os olhos e fizeram assim, deixaram os olhos. Faz o seguinte, vem aqui, nós não estamos vendo não, tá? Vem aqui e se autodeclara. Apura aí o que você tem, fala pra gente o que você tem, direitinho, tintim por tintim. Você tem 10 bitcoins, tem 20 bitcoins, tem 1 bitcoin, tem 0,5 bitcoin. Vem aqui, declara, pra gente não te multar, pra não dar BO nem nada. Eu tô te cobrando 7,5%, ou seja, na visão do governo é bem atrativo, já que imposto de renda
de pessoa física vai partir de 15, 17,5, né? A partir da venda, 17,5. Então, 7,5 na cabeça deles é menos de 10%. Então, se tem 10 bitcoins, você vai pagar menos de um bitcoin aqui de coisa, né? Você tem 10 milhões de reais, você vai pagar aqui 750 mil, né? E tá tudo certo. E a gente finge que não vê, e a partir de agora, daqui pra frente, a gente começa a ver daqui pra frente. A gente esquece o passado. Basicamente, o que o Estado tá falando é: daqui pra trás eu vou esquecer, desde que tu venha aqui e se declare. Eu vou esquecer. E a partir daqui pra frente a gente vai ver. É basicamente o que o Estado tá fazendo. Como se fosse uma espécie de anistia, né? Anistiando. Ó, você tem uma graninha e tal. E aí o que acontece? Pra quem que eu vejo que é esse produto? Pra essa declaração? Eu vejo que é o cara, como eu falei, que tem bastante cripto, comprada lá atrás, o cara tem uma fortuna, né? Milhões de reais às vezes. E esse cara não tem como mais declarar, porque já perdeu a janela. A janela era ali em 2019. Quando veio a iene, se o cara queria se declarar, era ali que ele tinha que se declarar. Essa janela perdeu. Como é que ele chega hoje e fala: oi, Estado, tudo bem? Tudo. Ó, eu tenho aqui 10 milhões de reais. Não tem mais como tu fazer isso. A Receita vai te fumar, vai te multar, não tem mais como. A janela foi perdida. Essa janela foi perdida. O que o Ministério Público está querendo fazer, Ministério Público, desculpa, o que a medida provisória, né, o MP está querendo fazer, a medida provisória, é, ó, vamos esquecer o passado, a partir daqui tu se regula? Só que aí nós temos alguns problemas, porque pode ter pegadinha nisso. Você vai lembrar que no passado a gente tinha um negócio que eram os fiscais do Sarney. Lembra dos fiscais do Sarney? O que é o fiscal do Sarney? É o cara que vai dedar pro Estado. É o cara que vai chegar no Estado e vai falar assim: ô, fulano aqui tá fazendo tal coisa, hein? Ele tá contra a regra aqui, hein? Né? Será que o próximo passo da Receita não é ter um fiscal do Sarney 2.0 versão cripto? Do tipo: ô, você não conhece ninguém que tem cripto e nunca declarou? Vem aqui, informa aqui pra gente aqui. Pô, sabe aí tu vai chegar lá e falar assim: ô, sabe aquele barbado lá que fala de Bitcoin? Ele tem cripto, Receita. Vai lá olhar se ele tem cripto. Será que isso aqui não é a versão 2.0 do fiscal do Sarney? Será que não vai começar uma caça às bruxas? Será que eles não estão falando o seguinte: olha, vem aqui, se declara, se autodeclara, tintim por tintim, paga aqui 7,5, fica todo mundo feliz, mas se tu não se declarar, nós vamos começar uma caça às bruxas aqui? Porque o governo tá aí para arrecadar, você sabe disso, né? É uma fúria arrecadatória, é uma predação arrecadatória. O Estado quer cada vez mais o seu dinheiro. É a transferência de poder, né? É o que eles querem com a estatização. Eles não querem estatizar, eles não querem chegar e roubar toda a tua propriedade de uma vez. Eles querem aos poucos ir catando o teu dinheiro. O Estado é a função do Estado, né? Estatizar a propriedade privada. Como? Aos pouquinhos, a conta gota. Será que nós não vamos ter isso? Será que não tem uma pegadinha aqui? E aí, cara, eu não tô aqui para falar para você que você tem que não declarar sua criptomoeda, porque daí eu estaria cometendo um crime, correto? Porque pela lei, você é obrigado a declarar tudo que você tem de cripto com aquele limite de 5 mil reais, né? Eu acho que a partir de 5 mil reais, abaixo de 5 mil reais você não precisa. Qual que é o problema? 5 mil reais em 2013, 2014 são muitos milhões hoje. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Fazendo aqui o disclaimer que eu não tô incentivando ninguém a cometer nenhum crime, a não declarar, porque daí eu estaria me comprometendo aqui legalmente. Mas é um debate que a gente precisa trazer na mesa e eu, como um cara que falo sobre o mercado cripto, eu, como um cara que influencia, talvez, ou que debate, né? Influenciar eu acho feio, mas como um comunicador, acho a melhor palavra, eu como comunicador cripto, a gente tem que trazer o debate. Inclusive, trazer o governo para esse debate. Inclusive, trazer a Receita Federal sobre esse debate. Porque é o seguinte, o cara que não declara, ó, eu não vou declarar cripto, eu vou correr esse risco. Qual que é o risco que ele está correndo? De um dia a Receita descobrir, esse cara ser enquadrado como seu negador de impostos, e pagar multa, e confisco, e etc, 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 etc. Certo? Então esse é o risco. O cara que não declara, um dia a Receita Brasileira pode descobrir e pode fumar o cara. Agora, o cara que declara... Então, veja, o cara que não declara, ele tá meio que imune ao bandido. Quando eu digo bandido, eu tô dizendo bandido armado. Agora, o cara que declara, ele fica imune a tudo isso que eu falei na questão de multa, ser enquadrado como um sonegador, etc, etc.
Mas qual que é o problema? O problema é que quando você declara, você não tem a garantia, por mais que a Receita Federal diga que seus dados estão papapá, e pipipi, LGPD e a porra toda, qual que é a garantia? Qual que é a garantia que se você declarar uma cripto, isso no dia seguinte não vai estar nas mãos de um criminoso? Você tem essa garantia? Então veja, eu não estou aqui para incentivar ninguém a não declarar, mas eu estou para incentivar o debate, inclusive trazer a Receita Federal para esse debate. Inclusive trazer esse debate para o governo, para dentro do governo. É isso que vocês querem? Vocês querem que todo mundo declare? Ou seja, nós vamos ter casos de sequestro, casos de extorsão cada vez maiores. Porque eu consigo garantir que uma informação que está no teu imposto de renda ela não vai vazar, seja por um fiscal da Receita, seja por alguém que vai pegar sei lá, o banco, você vai fazer um financiamento de imóvel, o banco vai pedir tua declaração de imposto de renda. Vai pedir o teu imposto de renda. Aí tu vai pegar e vai mostrar esse imposto de renda com Bitcoin. Será que o caixa do banco não vai falar para outra pessoa? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então, cara, é algo que a gente tem que debater. Vai ficar, beleza, vamos declarar cripto? Vamos, tá bom. Mas vamos deixar isso oculto? Quanto de cripto o cara tem? Ou vai deixar tudo aberto? Porque o caso de crime vai explodir. O caso de crime envolvendo coisa de cripto, a partir de declaração de imposto de renda, ele vai explodir. Ou vocês acham que não vai explodir? Vai virar mais uma modalidade do crime organizado. Se você chegar agora na 25 de março, pegar nos camelô, você compra um pendrive com informação de imposto de renda de milhões de brasileiros. Imagina só o teu imposto de renda, tá lá que tu tem Bitcoin, tem Ethereum, tem cripto, tem, sei lá, o SDC, na mão de um criminoso. Com teu nome, com teus dados, com teu endereço, com tua idade, com tu trabalha, onde tu estuda. Então, eu não tô dizendo que você não tem que declarar não, porque eu estaria cometendo um crime aqui, né? Eu estaria incentivando um crime. Mas a gente tem que trazer pro debate. Porque quem não declara, pode ter um bandido nas costas, que é o Estado. Agora, quem declara, não vai ter talvez o Estado na cola. Ou vai também. Isso aí é um outro ponto que a gente chega mais pra frente. Mas vai ter o bandido faccionado nas costas. E aí? Então, no final das contas, como a gente, no Brasil, a gente vive um narco-estado, no final das contas, o cara que declara, ele tá escolhendo, o cara que declara barra o que não declara, ele tá escolhendo o bandido que vai vir atrás dele. Porque hoje a gente tá falando em, não, até 35 mil por mês você não paga nada, a partir de janeiro já paga, já vai apurar 17,5. E se o governo daqui 10 anos fala assim, ou daqui 2 anos, fala assim, não, turma, não é mais 27,5 não, agora é 33%. Então, tem cripto, 33% é meu. Então, no final das contas, o cara que declara, o cara que escolhe declarar e o cara que escolhe não declarar, ele tá escolhendo que tipo de bandido que vai ter nas costas dele. Porque se você não declarar e o Estado descobrir que você tem cripto, ele vai vir com uma quente, uma fervendo atrás de você. Se você declarar, você vai pagar um impostão no futuro, mas não tem esse bandido atrás. Mas vai ter outro bandido que é o faccionado atrás de você. E aí? E aí? Qual que é o bandido que você tá escolhendo vindo do seu lado? O armado ou de gravata? Qual que você quer que venha nas tuas costas no futuro? O pistoleiro ou o gravateiro? Porque os dois são perigosos. Um mata na bala, outro mata na unha. Qual que é o perigoso? Qual que é o... Quem que você quer atrás de você? Então, o que eu quero trazer aqui é que a Receita Federal, que o governo, antes de sair pedindo pra galera se regularizar e declare em cripto e declare, vamos declarar. Cara, vamos pensar na segurança do ser humano antes de arrecadar. Eu sei que existe uma fúria arrecadatória governamental. Mas vamos dar uma segurada? Vamos ter um debate primeiro, antes de qualquer. Vamos ter um debate sobre a segurança física das pessoas que têm cripto?
Antes de sair botando qualquer merda? Antes de sair obrigando e fazendo terrorismo, meu, declare agora, porque senão se você não declare agora, você vai morrer, vou te matar, vou te jogar na cadeia. Vamos debater a segurança antes de mais nada? Vamos debater o alicerce disso tudo? Então o grande lance é esse, cara, é descobrir qual que é o bandido que você quer ter nas costas. O faccionado ou o engravatado? Se você quiser o faccionado nas suas costas, você vai declarar. Se você quiser o engravatado, você não declara. É basicamente isso. Agora, ninguém tá propondo o diálogo, né? Ninguém tá propondo a gente debater. Ninguém tá propondo nada, é só arrecadar. Arrecada, 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 arrecada. E aí, sabe o que acontece? A gente vai ver cada vez mais os riquinhos do Brasil, ou seja, esses caras que têm bastante cripto lá atrás e tal, e que não declararam, esses caras vão começar a dar saída fiscal no Brasil e vão dar entrada em outros países. Paraguai, Uruguai, El Salvador, e por aí vai. Se for isso que o governo quiser, beleza, ele vai ficar arrecadando o carinha que tem 2, 3 mil reais, aí 10 mil reais em cripto. Agora o cara grande vai embora daqui. O cara que tem muita grana, ele não vai, porque ele vai pagar 17,5% toda venda que ele fizer? Não vai, ele vai embora. Então, eu não estou dizendo aqui que você não deve declarar ou que você deve declarar. Eu quero abrir o debate, eu quero trazer o governo para isso, eu quero trazer a Receita Federal para isso. Tá? Então, beleza, vamos todo mundo declarar? Beleza, é a lei. Qual que é a garantia que não vai ter um faccionado atrás de mim? Não vai ter um sequestro, uma extorsão, um golpe, um roubo atrás de mim? Qual que é a garantia? Porque se a garantia for nenhuma, naturalmente o investidor não vai declarar. É óbvio, é uma questão óbvia. Uma questão óbvia. E aí, eu quero que você comente aqui comigo. Eu quero que você traga essa informação aqui pra mim. O que você acha? Faz sentido isso aqui que eu tô falando? A galera tem que declarar? Essa predação arrecadatória tem que continuar? Ou a gente precisa debater para ter um pouquinho mais de segurança pro investidor? Porque do jeito que tá, cara, declarar cripto é botar uma arma apontada na tua cabeça, pô.